De aplaudir aí, parabéns. Glória a Deus. Pastora Sandra falou assim para mim, assim, ó, gente, tá chovendo todo dia, quase praticamente na hora do culto, né? Eu falei assim, isso é para o Senhor provar os corações, e você foi provado e aprovado, tá aqui. E você também que está nos assistindo, está conectado conosco aí, o Senhor te abençoe, alcance a sua vida, né? Toque em você de forma extraordinária. Muitas pessoas nos assistindo e conectadas e acompanhando, né, esse propósito que nós temos tido aí desses 12 dias, o novo de Deus, campanha das primícias, cada dia representando um mês. Nós estamos aqui no 10º dia, mês de outubro. Obrigado, Adriano. 10º dia, mês de outubro. O novo de Deus em meus compromissos. O novo de Deus em meus compromissos. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra nessa noite. Antes de eu entrar aqui na palavra especificamente, quantos aqui, existe aqui hoje, né, tem que ser com hoje, existem aqui aqueles que participaram desde o primeiro dia, não faltaram nenhum dia, deixa eu ver, não faltou nenhum dia. Eu quero que você fique de pé. Eu sei que talvez você veio, teve que faltar um dia ou outro, porque talvez ficou gripado, teve essa questão da gripe, né? Fique de pé, quem levantou a mão, fique de pé, por favor, que eu quero fazer uma oração por você. Eu sei que talvez não foi por conta de você, foi circunstancial a impossibilidade de você participar os 10 dias, hoje 10º dia, né? Talvez as intempéries, talvez trabalho, né? Hoje mesmo eu perguntei para uma pessoa se ele estaria aqui, ele tem um turno de trabalho, então não porque a pessoa não queira estar, mas assim, vocês que ficaram de pé, que permaneceram até aqui, né? O 10º dia, é como se naquela corrida assim, olha, em volta do estádio, né? Vocês estão cruzando agora, estão passando agora pela última curva, né? Pela última curva ali para entrar na reta de chegada. Então falta só mais amanhã e depois de amanhã. E você que veio esses 10 dias, eu quero fazer uma oração especial por você, abençoar a sua vida, porque eu sei que foi um desafio e muitas situações talvez tentaram impedir você de estar aqui. E eu, como pastor, me sinto muito honrado por você estar hoje aqui nesse lugar. Você faltou algum dia, Elton? Por que você não está de pé? Mas você estava aqui ensaiando o teatro aí. Fica só um pouquinho, só para eu fazer uma oração. Quem sabe você vai ser curado agora do seu pé, em nome de Jesus. Bem, você veio todos os dias também, vem não? Teve um dia que você faltou? Teve um dia que você não veio, então tá. Olha aí, até a Sandra não vê, mas você que veio todos os dias, né? Quero fazer uma oração especial por você, abençoar a sua vida. Você pode fazer assim para que eu possa abençoar. Talvez você está em casa, também participou todos os dias online, mas essas pessoas que estão aqui presencialmente, Pai, eu quero abençoar cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar sobre cada uma delas essa bênção especial da palavra de hoje, do compromisso. Elas demonstraram através dessa atitude de estar aqui todos os dias, algo diferente. E eu quero que o Senhor visite cada uma dessas vidas nessa noite de uma forma especial. Talvez cada uma delas tenha aqui, meu Pai, um desejo, um sonho, um projeto, um propósito. E eu peço que o Senhor visite, como sacerdote que o Senhor me colocou sobre esta casa. Eu levanto a minha mão para abençoar essas vidas e declarar, Senhor, o meu Deus, que chaves estão sendo colocadas nas mãos dessas pessoas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Receba chaves aí de portas que vão se abrir sobre a sua vida, seja na área financeira, seja na área vocacional, profissional, familiar. O Senhor está colocando chaves nas tuas mãos para que um novo do Senhor aconteça na sua vida. Limites serão rompidos, algo tremendo do Senhor acontecerá sobre a sua vida. O Senhor há de reverter
todo um quadro, maldições serão transformadas em bênção, o sol da justiça há de brilhar em todas as tuas trevas, tudo aquilo que o inimigo tem projetado contra você, baterá em retirada em nome do Senhor. O Senhor há de abençoar a tua vida de forma próspera e abundante nesse ano, e se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Que Deus abençoe e toque a tua vida de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Até pensei em comprar algum presentinho para você. Aí falei assim: mas a Lorraine já deu, né? Cara de pau, podia ter trazido. Pensei em dar um Kit Kat para vocês. Quem sabe, hein? No 12º dia eu vou comprar um Kit Kat para você. Eu gosto demais do Kit Kat, irmão. Não sei você. Se você não gostar, você devolve para mim, tá? Tem um gostinho daquele chocolate lá da Europa. Bom demais. Bom, o novo de Deus nos meus compromissos. Os 3 P's que me comprometem. Quais são? Irmãos, quais são os 3 P's que me levam a ter um comprometimento? Diga comigo: os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas práticas. Esses 3 P's nos levam a ter comprometimento. E muitas vezes nós não utilizamos disso como chave de Deus para as nossas vidas, para entrar no novo, do compromisso de Deus que Ele tem para nós. Então, comprometimentos começam com os nossos pensamentos, passam pelas nossas palavras e se consolidam com as nossas práticas. Eles se iniciam nos nossos pensamentos, eles permeiam as nossas palavras, como o próprio Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração, e eles se consolidam através das nossas práticas, né? Fabinho colocou isso aqui muito bem, muito bem. Levantar as mãos e proferir que ama o Senhor é maravilhoso, mas quando nós precisamos expressar isso na prática, dízimo, oferta, é uma das formas práticas pelas quais nós dizemos para o Senhor: Deus, eu te amo, a minha vida está nas tuas mãos, faça na minha vida segundo a tua vontade, eu quero o teu melhor. Eu quero experimentar o novo do Senhor na minha vida, eu quero entender toda a tua vontade, qual seja ela, boa, agradável e perfeita. Então, atitudes, práticas, consolidam aquilo que muitas vezes tem sido expresso por palavras que são importantes, sim. Não desprezemos as palavras. Palavras são poderosas. Quantos entendem palavras? Palavras são poderosas. Pela nossa palavra nós podemos gerar vida, pela nossa palavra nós podemos gerar morte. As palavras matam, as palavras vivificam. Palavras são poderosas. Dizer a uma pessoa sobre o seu compromisso com ela é poderoso. Foi pela palavra que tudo foi criado, não foi pelos feitos do Senhor, foi pela palavra. Olha o poder que existe em uma palavra. Quando Deus disse haja, essa expressão que vai ser traduzida como o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus é palavra que se fez carne. Então não podemos desprezar a palavra, mesmo ela verbalizada. Essa palavra tem poder. E muito menos os nossos pensamentos, Jorge, muito menos, Graciele, os nossos pensamentos, Priscila, porque os nossos pensamentos é a construção espiritual da qual o Espírito se utiliza a fim de que todo o propósito de Deus se torne realidade nas nossas vidas. Daí vem a palavra imaginação. O que é imaginar as coisas? É transformar aqueles pensamentos em imagens. Eu estive falando aqui no curso, por exemplo, como pensamentos são importantes, como imagens são importantes, e às vezes as imagens elas têm uma significação mais forte ainda do que palavras. Se falamos aqui que palavras são importantes, imagine aquilo que nós construímos nas nossas mentes. Por exemplo, feche os teus olhos, vou fazer o mesmo teste com você aqui, feche os teus olhos, pode fechar os teus olhos. Eu vou falar algo aqui, então vamos lá, maçã. Pode abrir os olhos. O que te veio na mente? Uma maçã?
Mas por que você não escreveu lá na sua mente assim, ó, massa? Eu declarei o quê? Uma palavra, eu não te mostrei um objeto, mas quando eu declarei a você uma palavra, o que você construiu na sua mente? Uma imagem, uma imagem. Segundo David Chu, essas imagens, esses pensamentos, é a matéria-prima que o Espírito Santo utiliza para transformar aquilo que vem na nossa mente em realidade. Por isso que Deus mostra imagens para Abraão. Está aqui o Cleidson cantando para nós, né, a canção do Fernandinho sobre Abraão. Então Deus construiu no coração dele imagens. Olha, Deus não tinha estrelas para ele, Deus tinha filhos para ele. Mas para que ele pudesse entender essa dimensão dos filhos e da nação que Deus tinha para ele, Deus construiu no coração dele o que? Uma imagem de várias estrelas, e diz para ele: conta, assim será a sua descendência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então os nossos pensamentos é campo construtivo para aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, e os nossos compromissos, eles começam já na nossa mente. Eu coloquei aqui, olha, eu estou comprometido com aquilo que eu penso. Provérbios 23, 7, parte A diz: porque como imagina, mais uma vez a palavra imagem aí, ó, porque como imagina na sua alma, assim ele é. Qual é a imagem que você tem construído sobre você? Qual é a imagem que você tem construído sobre a sua família? Qual é a imagem que você tem construído sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre o ministério que Deus tem para a sua vida, sobre a célula que Deus colocou nas tuas mãos, um discípulo? Qual é a imagem que você tem construído? Quais são os pensamentos que têm permeado o nosso coração? Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é, assim ele se torna. Porque aquela construção da alma, ela se transformará, ela se materializará nas nossas vidas, porque ela vai se transformar amanhã ou depois em palavras, e posteriormente em atitudes e práticas que vão construir aquilo que está na nossa mente. Então Deus, antes de qualquer coisa, Ele sonhou com você. Você é fruto dos sonhos de Deus. Quantos recebem? Deus sonhou com você. Você recebe isso? Deus sonhou com você. Então antes que eu e você nos tornássemos realidade, nós já éramos realidade nos sonhos de Deus, nos pensamentos de Deus. Nós já existíamos nos pensamentos de Deus, nós já existíamos nos sonhos de Deus, nós já existíamos na presciência de Deus. Na presciência de Deus você já era uma realidade. Coisa maravilhosa isso, amém? Na presciência de Deus você já era uma realidade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para sermos filhos por adoção por meio de Cristo Jesus. Na fundação de todas as coisas, Deus já predestinou a minha vida e a sua vida, já fazíamos parte dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, dos projetos de Deus. Salmo 139 vai dizer que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito tão maravilhosos, que o salmista vai dizer assim, ó: se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos quantos dias? Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, Deus das imagens, Deus dos sonhos, Deus dos projetos, Deus da visão. E nós precisamos entender que os nossos compromissos começam com os nossos pensamentos. Se nós queremos o novo de Deus,
Se nós queremos o novo de Deus, nós precisamos entender que tudo se faz novo a partir dos nossos pensamentos. Diz o texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Como? Como que nós vamos ser transformados? Pela renovação da sua mente. Nós precisamos trabalhar a nossa mente. E escuta, pensamentos ruins não precisa fazer força, eles vêm assim, olha, de graça. Preocupação, ansiedade, traumas, decepções. Lamentações capítulo 3 vai dizer, olha, eu penso nas coisas que aconteceram comigo, isso se torna como um fel na minha alma. Isso traz enfermidade à minha alma. Aí ele fala assim, ó, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então ele fala assim, ó, que as coisas ruins vêm sobre a nossa mente sem precisarmos fazer força. Mas se queremos aquilo que nos traz esperança, nós precisamos ter um querer, nós precisamos trabalhar a nossa mente. Alguém disse certa vez, é impossível que você impeça um passarinho de passar por cima da sua cabeça, às vezes até acontecer um acidente, ele sortar um negócio ruim na sua cabeça. É impossível que isso aí aconteça. São os pensamentos ruins. Não fique se culpando por isso. Pensamentos ruins surgem na nossa vida, mas todos nós podemos impedir um passarinho de fazer um ninho na nossa cabeça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O passarinho fazer um ninho na nossa cabeça é outra coisa, e tem gente deixando passarinho do inferno fazer ninho na sua cabeça. Construir verdadeiros ninhos de pensamentos destrutivos, que destroem aquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o passarinho passar não tem como impedir, né? Uma sujeira de cair na nossa cabeça não tem como impedir, mas impedir esse ninho do inferno nós podemos, e fazer da nossa mente uma casa, um cômodo cheio dos pensamentos e dos propósitos de Deus, nós podemos. Isso pode ser construído. Quantos estão comigo? Isso pode ser construído. Não se deixem amoldar pelas coisas desse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo vai dizer isso para nós em Filipenses capítulo 4 verso 8. Ele diz, finalmente irmãos, na nova versão internacional ele diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, na revista atualizada diz respeitoso, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, correto ou justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente naquilo, se há algo digno de louvor naquilo, pensem nessas coisas. Ou seja, é um exercício. Nós precisamos trazer à nossa mente aquilo que nos fortalece, aquilo que nos enobrece, aquilo que é verdadeiro, aquilo que faz com que a matéria-prima correta seja entregue nas mãos do Espírito Santo, a fim de que construamos todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Diga comigo, compromisso começa com os meus pensamentos. O que temos pensado? O que temos deixado entrar no nosso coração? Será que é aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é enganoso? Temos deixado entrar aquilo que é nobre ou aquilo que não tem escrúpulo? O que temos permitido entrar na nossa mente, no nosso coração? O que é justo ou o que é injusto? O que é puro ou é imundo? O que é amável ou é odioso? O que é de boa fama ou indecente? O que temos deixado entrar? O que é de excelência ou de mediocridade? O que tem louvor ou que tem desprezo? O que temos permitido entrar no nosso coração? Nós precisamos trabalhar a nossa mente, porque aí começam os nossos compromissos. Passando para aquilo que são palavras, eu coloquei aqui, ó, estou comprometido com aquilo que eu falo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que sai dos teus lábios. Eclesiastes vai dizer para nós no capítulo 5 o seguinte, eu acho que eu não coloquei essa passagem, deixa eu ver se coloquei, acho que não.
Eclesiastes no capítulo 5 ele vai dizer o seguinte: quando você entrar na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras, não seja precipitado com aquilo que você fala, porque aquilo que nós falamos nos compromete. Quantos estão entendendo, irmãos? E muitas vezes as pessoas fazem propósitos diante de Deus, compromissos diante de Deus, e não cumprem. Isso não traz bênção, isso traz maldição. Agora ele está falando isso em relação ao meu contato, a minha relação com Deus, mas as palavras, elas podem ser transferidas nos nossos vários relacionamentos, e diante de várias situações que nós vivenciamos durante o dia. Então a Provérbios vai dizer o seguinte: até a pessoa estulta, aquela pessoa assim estulta, meio ignorante, não tem muito entendimento, não tem muita sabedoria, quando ela fica caladinha, todo mundo pensa que ele é sábio. Então, irmãos, se a sua sabedoria ainda não foi alcançada na plenitude, fica caladinho, fica dando palpite errado, não. Fica falando coisa que não, olha, a pastora Sandra falou isso ontem: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que promover o quê? Edificação. Vai trazer edificação? Vamos falar. Não vai trazer? Fica caladinho. E muitas vezes eu quis falar alguma coisa, o Espírito Santo falou: acho que não compensa você falar. Eu falo: acho que é mesmo. Mas talvez a gente daria umas gargalhadas, o Espírito Santo falava para mim assim: ó, mas eu acho que no final não vai dar certo, não vai compensar. Eu falei: tá bom, o senhor venceu. Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, nós nos comprometemos com as nossas palavras, e é para nos comprometermos mesmo, só que da forma correta. As nossas palavras precisam gerar em nós compromissos. Daqui a pouco nós vamos falar alianças, que vão nos levar ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Palavras são importantes. Por isso o Senhor deixou para nós, quantas palavras, irmãos? 66 livros. A Bíblia são as palavras proferidas pelo Senhor através dos profetas nos séculos e nas gerações. Palavras precisam ser proferidas. Quando Jesus abria a boca, as pessoas eram edificadas, fortalecidas, curadas, restauradas, transformadas, libertas. Bastava uma palavra, como Fabinho falou assim: olha, o centurião disse: Senhor, fala uma palavra para o senhor ver, fala uma palavra. Palavras são poderosas, Deus colocou poder nas suas palavras. Você recebe, irmão, em nome de Jesus? Mateus capítulo 5, verso 37, Jesus diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Isso são compromissos. Quantas vezes o nosso sim está representando um não? Quantas vezes o nosso não está representando um sim? Isso é engano, não tem verdade nisso. A pastora Sandra também falou sobre isso, mentiras. Mentiras que às vezes nos livram de determinadas situações, mas que nos comprometem diante de Deus, de forma a amaldiçoar-nos, não abençoar-nos. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que você falou, cumpra. Então, pais, cuidado com o que você fala com seus filhos, porque se falou, cumpra aquilo, porque a minha relação com meu filho vai ser futuramente a relação dele com Deus. E se ele teve um pai que não cumpriu para com ele as promessas que foram feitas, ele vai ter dúvida em relação às palavras do Senhor para com ele, ainda que ele não queira isso, mas isso vai estar plantado no seu coração, bloqueios vão ser gerados na sua vida. Eu não posso, eu não posso, eu posso, eu posso, o meu sim é sim, o meu não é não. Palavras nos comprometem, palavras nos comprometem. E aqui, irmãos, a importância das alianças. Falamos um pouquinho sobre isso ontem na ceia, a importância que existem nas alianças. As alianças, elas são feitas não através apenas dos simbolismos, dos marcos, dos selos. Por exemplo, Deus fez aliança conosco através de um selo que está no céu, que é chamado de arco-íris, que eu prefiro chamar de arco da aliança. Então há um selo ali, mas por trás daquele selo tem uma palavra, tem uma promessa,
Tem algo que foi declarado pelo Senhor e que ele se comprometeu. O que Deus disse através daquele símbolo? Nunca mais destruirei a terra com água. Deus colocou paz no coração dos seres humanos que estavam ali, e falou assim: olha, fiquem tranquilos, nunca mais destruirei a terra com água. Agora, a partir de agora, cresçam, frutifiquem, se multipliquem, porque em todos os anos haverá frio e calor, todas as estações acontecerão. E Deus tem cumprido isso até hoje, porque é palavra, é compromisso, é aliança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É aliança, é compromisso. E nós precisamos entender o poder que existe nas alianças. Alianças ocorrem quando palavras se transformam em compromisso. Isso é uma aliança, quando palavras se transformam em compromisso. Sem alianças os relacionamentos não são consolidados. Não há possibilidade de ter consolidação nos relacionamentos sem aliança. Estou há 29 anos casado com a Sandra. Por que nós estamos casados? Porque existe uma aliança, um compromisso. A sociedade hoje, o homem e a mulher viram um para o outro e falam assim: vamos juntar as trouxas. Deu certo? Deu. Não deu? Não vai dar certo, já não deu. Já não deu. Casando, fazendo aliança, muitos não dão certo. Imagina sem aliança. Estou solto, leve e solto. Não vai dar certo. E alianças precisam ser levadas a sério. Levadas a sério. Nós precisamos entender que aquilo que falamos com as nossas palavras revela o nosso caráter. O que expressamos através das nossas palavras revela o nosso caráter. Eu estou junto com a Sandra porque eu amo a Sandra, eu sou apaixonado por ela. Eu tenho um sentimento profundo pela vida dela. Não sei viver sem ela. Mas acima de tudo isso, irmãos, eu estou com ela porque existe um compromisso que eu fiz com ela. Eu fiz com ela. Ao ponto, se amanhã ou depois ela tentar se separar de mim, vai ser só da parte dela. Eu nunca vou me separar da minha esposa, apenas pela morte. E quando eu falo isso aqui ao vivo e a cores, eu estou me comprometendo mais ainda. Por isso que muitas pessoas não querem se comprometer, porque isso tem uma consequência. Então não é porque ela é boazinha, deixa de ser, ela é uma santa mulher, deixa de ser, não, eu tenho um compromisso com ela. E esse compromisso foi firmado não só diante dela, foi firmado diante do irmão dela, que é como seu pai aqui na terra, depois do falecimento do seu pai, foi firmado diante dos meus pastores, foi firmado diante da igreja que estava reunida, mas acima de tudo isso foi firmado diante do meu Deus. E se eu quebro essa aliança com ela, meu Deus, o que isso, as consequências que isso traz sobre a minha vida? O que me garante que eu posso ser fiel nas minhas próximas alianças? O que me garante? Então, a importância das alianças, eu quero mencionar aqui Josias. Josias provavelmente foi o rei mais íntegro que existiu depois de Davi. Então, alguns entendem que Josias foi realmente uma figura de Davi. O seu tempo de reinado foi de excelência. Ele foi um rei que trouxe os princípios do reino novamente sobre a nação. Ele conseguiu juntar algumas pessoas ainda do norte, que não tinham sido dispersas pela Síria. Ele foi um rei que se entregou com toda a integridade para servir ao Senhor de todo o coração. E surgiu um projeto no seu coração, tal era a sua integridade, de restaurar a casa de Deus. Os sacerdotes estavam dispersos, e ele vai reinar depois de Manassés, que é um reino terrível. Ele vai reinar depois do filho de Manassés, e ele é neto de Manassés. A situação na nação de Judá está terrível, destruída. A casa de Deus foi destruída, entregue aos ídolos.
E ele então chama aquela responsabilidade, chama os sacerdotes que estavam dispersos e fala: vamos restaurar a casa de Deus. E está lá os sacerdotes restaurando a casa de Deus, até que um desses sacerdotes encontra lá na casa de Deus a Torá, que na nossa Bíblia são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando ela era escrita, esses 5 livros eram escritos no pergaminho, era um rolo só, era composto todos os 5 livros. Alguns deles tinham apenas o livro de Deuteronômio. Pode ser que ele encontrou apenas o livro de Deuteronômio, pode ser que ele encontrou toda a Torá, e esse sacerdote começa a ler, e ele começa a ler lá o que é bênção e o que é o que, gente? Maldição. E ele está vendo então que tudo o que aconteceu na nação só vai trazer maldição. Ele corre para o rei e fala assim: rei, dá uma lidinha nisso aqui. O rei lê a aliança que Deus tinha feito com o seu povo, e olha o que Josias diz no verso 1 do capítulo 23 de 2 Reis. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro do que, gente? Do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor, o que ele fez? Ele fez uma aliança como? Comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e toda a sua alma os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Consequência, então todo o povo se comprometeu com a aliança. E eu quero te perguntar: você tem um compromisso? Você tem uma aliança com o Senhor e com a palavra de Deus? Parabéns aos que levantaram a mão sem eu pedir, parabéns. Eu vou te repetir: você tem um compromisso com o Senhor e com a sua palavra? Nessa noite, só você que tem um compromisso, levante a sua mão. Você que tem um compromisso com o Senhor e com a palavra de Deus, que o Senhor marque a sua vida, te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, te encha de paz e de unção, que a bondade e a misericórdia do Senhor te sigam todos os dias da sua vida, porque você fez um compromisso com Ele, com a sua palavra. E se você recebe, dê mais um aplauso a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Compromisso. Nós precisamos entender a importância disso. Irmãos, eu quero ler aqui uma aliança que foi feita entre um homem que não era de Israel, que não tinha circuncisão, que não fazia parte das alianças de Abraão, mas que conheceu o Senhor e que decidiu no seu coração viver com o povo de Deus. Esse homem é Itaí. Itaí era de Gate. Alguns entendem que ele poderia ser até um filisteu. Israel teve tantos problemas com os filisteus, mas esse homem ouviu falar do Senhor lá na terra de Gate. Ele ouviu falar de um Deus que fez uma aliança com o seu povo. Ele saiu da sua terra, era um homem importante, sob o seu comando existiam 600 homens. Ele era um homem muito importante, rico, próspero. E ele disse: eu vou habitar na terra de Israel. Ele chega para Davi no início do seu reinado, diz: Davi, me receba, eu conheci esse Deus que você serve, eu quero estar perto dele, eu quero estar perto da casa do Senhor, eu quero estar perto de Jerusalém. Me recebe aqui como estrangeiro, me recebe aqui, faz uma aliança comigo. Davi o recebeu. Você sabe que toda a história aconteceu, e Absalão se levantou contra Davi, e Absalão veio invadir Jerusalém, e Davi teve que fugir de Jerusalém. No dia em que Davi foi fugir de Jerusalém, Itaí aparece. Olha o que aconteceu.
O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Eu estou fugindo. Davi fala para ele: volta, fica com o novo rei. Fica com o novo rei, está falando de Absalão, seu filho. Fica com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou aqui. Como que eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Isso é desgastante para você. Eu estou comprometendo a você perder suas terras. Fica aqui, faz um compromisso com esse novo rei. Nem sei o que vai ser de mim. E naquele momento Davi fala para ele: olha, volte e leve consigo todos os seus irmãos, e que o Senhor te trate com bondade e fidelidade. Que coração de Davi, hein? Davi vira para ele e fala assim: pode ficar aqui, olha, vai ser penoso você me seguir, Deus te abençoe, fique aqui. Irmãos, tem algumas pessoas que não têm o desejo mais de seguir conosco, não têm o desejo mais de ter uma aliança conosco, e às vezes querem ir para outra comunidade, querem ir para outra igreja, querem ir para outro lugar, não querem ir para lugar nenhum. Eu fico triste, muito triste. Imagina um pai perdendo um filho. Eu fico muito triste, mas eu não fico amaldiçoando. Eu falo para essa pessoa: vá em paz, que o Senhor te abençoe, e que Deus te prospere lá, que você seja uma bênção lá. Vai ser bênção, não vai ser maldição lá não, pelo amor de Deus. Vai lá, abençoa aquele lugar que você for, vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Porque ninguém pertence a ninguém, sim ou não, irmãos? As ovelhas pertencem a quem? As ovelhas pertencem ao Senhor. E Davi falou para esse homem: olha, fica aqui, faz aliança com o novo rei aí, olha. Itai então respondeu para Davi. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Você pode dar um aplauso ao Senhor para uma pessoa como essa, irmão? Que é isso, irmãos? Irmãos, quando a gente lê uma passagem desse, me arrepio. Falou para Davi assim: ó, Davi, fica sabendo que a minha aliança é com você, rapaz. E seja para a vida, seja para a morte, eu estou com você. Estou contigo. E o Itai foi com Davi, irmãos. Ainda supriu Davi, pegou a riqueza dele, os mantimentos, falou: bora lá, é para acampar no Léu, é para acampar aí nas florestas, vamos embora lá, vamos trazer comida, vamos trazer mantimentos. Supriu Davi nesse tempo de refúgio. Tal era a aliança que ele tinha com o rei. Será que é assim o nosso compromisso que nós fazemos, as alianças que nós fazemos? E aí, irmãos, passa para a prática, porque o que faço revela meu nível de comprometimento. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que eu faço revela o meu nível de comprometimento. Então, palavras são importantes, pensamentos são importantes, mas o que eu faço consolida aquilo que veio no meu coração, que se transformou em palavras através das alianças. É a prática. Porque em um sábado eu fiz uma aliança com a minha noiva, que se tornou minha esposa, mas o meu compromisso com ela não estava apenas naquele altar, estava no domingo que sucedeu ao sábado, e na segunda-feira que veio depois do domingo, e na outra semana, e no próximo mês, e no ano posterior, e 29 anos eu estou com esta mulher, para a honra e glória do meu Deus, porque a minha prática é o que eu faço que revela o meu nível de comprometimento. Como a pastora Lília falou, palavras são fáceis de serem proferidas, mas é o dia a dia, irmãos, é o dia a dia que revela o meu nível de comprometimento. Agora, entra um outro valor aqui importantíssimo, chamado fidelidade. Diga comigo: fidelidade. Fidelidade é quando transformo o compromisso de minhas palavras em prática. Então esta prática contínua é chamada nas escrituras de fidelidade. Fidelidade.
Eu coloquei aqui, olha, a importância da fidelidade. Se você puder marcar, anota na sua Bíblia, isso é importante. Essa frase que Deus colocou no meu coração: a aliança é firmada mediante o compromisso. O compromisso se mantém mediante a fidelidade. Fidelidade. Então, como que eu sei que os meus compromissos estão de pé? Através do meu nível de fidelidade. E gente, tem jeito de ser 99% fiel? Não tem jeito. O marido chega para a esposa e fala assim: não, eu te amo demais, eu sou 99% fiel a você. Ela fala assim: como assim 99%? Onde que está esse 1% aí? Onde que ele está? Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que Jesus fala para a igreja. Não estou certo se é a igreja de Sardes, mas me parece que é a igreja de Sardes, não lembro mais. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O que Jesus fala para essa igreja? Ser fiel, meu filho. Ser fiel até que ponto, irmãos? Até a morte. É o que nós falamos ontem na ceia. Filho, ser fiel até a morte. Qual que é a minha recompensa disso, Senhor? Ele fala: eu lhe darei a coroa da vida. Quantos querem essa coroa, irmãos? Coroa da vida vem por meio da minha fidelidade. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da glória do Senhor está reservada para mim. Deus tem uma coroa para mim e para você. Eu quero fazer algumas perguntas importantes para que nós possamos responder para nós mesmos. Eu tenho sido fiel aos meus compromissos, os compromissos que eu tenho assumido. Pare e pensa sobre isso. Eu tenho sido fiel. Como que o novo de Deus virá sobre os meus compromissos, se os compromissos passados eu tenho sido infiel? Pastor Carlinhos, eu tenho sido falho. O que eu faço? Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras que o Senhor te ensinou. Porque como que o novo de Deus pode se manifestar na minha vida? Como que Deus pode derramar vinho novo, se o meu odre está o que, gente? Velho. Essa noite Deus quer transformar as nossas práticas, as nossas atitudes, através dos nossos compromissos. E essa pergunta precisa ser respondida: eu tenho sido fiel aos meus compromissos? Eu tenho feito compromisso e tenho cumprido com ele? Por exemplo, eu sou fiel a Deus e a sua palavra? Sou fiel, irmãos? Ou eu trago assim 60% de dízimo? Existe isso, irmãos? Parece que teve um tempo aí que teve uma igreja que fez uma promoção. Falou assim: olha, pode trazer apenas 50% do seu dízimo. Tempos difíceis, 50% você pode trazer. Como que eu posso trazer 50%? É ser 50% fiel. Tem jeito de ser 50% fiel, irmãos? Não tem. Eu tenho sido fiel ao Senhor, aquilo que Ele tem falado. Eu não estou falando de perfeição, irmãos, não estou falando de perfeição, ninguém tem perfeição, mas fidelidade, estar com Ele, estar com a sua palavra, brigar com Ele se for preciso, como Jacó fez. Jacó chegou para o anjo e falou assim: não te largo, eu sou esquisito mesmo, meu nome é Jacó, mas eu preciso do Senhor. Somos assim? Ou temos vivido a nossa vida em barganha? Queremos um compromisso mais forte com Deus, com a sua palavra? Eu sou fiel com a minha família, com os meus pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Eu sou fiel para com os meus pais? Eu sou fiel. Qual o testemunho que o meu pai, que está com o Senhor, a minha mãe está com o Senhor, tem dado sobre mim?
Se Jesus chega para o meu pai Sebastião, minha mãe Denir, e fala assim: e o Carlos? Ele foi fiel, ele foi um filho fiel, naquilo que ele deveria fazer, no que os meus pais deveriam fazer comigo, não me diz respeito, irmãos, eu não vou responder por isso, mas o que eu fiz com os meus pais é minha total responsabilidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E Deus vai perguntar: você foi fiel com seus pais? Você foi fiel com seu cônjuge? Você foi fiel com seus filhos? Você foi fiel com a sua família? Pastor Horácio falou sobre isso aqui, se não estou enganado, foi ele que falou? Aquele que não cuida dos seus, não foi? Da família, né? Eu sou fiel, tem esse nível de fidelidade. Eu sou fiel no meu trabalho, irmãos. Sou fiel no meu trabalho. Tem gente que leva a Bíblia para o trabalho, estufa o peito, leva a Bíblia para o trabalho. Parabéns pela sua coragem, isso mesmo. Leva a Bíblia para o trabalho, gera oportunidades para evangelizar as pessoas, ótimo e excelente. Mas lembre-se, o seu patrão não está pagando você para ler a Bíblia. O seu patrão não está pagando você para orar, ainda que você possa fazer isso, possa ler a Bíblia no seu momento ali de almoço, no seu intervalo. Você possa ir lá para um cantinho, num pátio da empresa, mas seu patrão não está pagando você para ficar lendo Bíblia e orando, está pagando você para trabalhar. E eu estou adorando a Deus e sendo fiel ao Senhor quando eu sou fiel ao meu compromisso com o meu patrão e a minha empresa. E eu bato o ponto no momento certo para entrar e para sair. Isso é ser fiel e é isso que agrada ao Senhor Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério, irmãos. Eu sou fiel ao meu trabalho. Se eu sou um empresário, eu sou fiel com os meus empregados. Eu tenho depositado o FGTS. Ou eu tenho pastor Gardinho, babá. Eu tenho registrado meu funcionário, tenho sido fiel com ele. Existe fidelidade. A Bíblia diz que o salário dos empregados clama diante do Senhor, irmãos. Não é só o sangue de Abel, não. Os salários daqueles que são assalariados, o jornal, né? A palavra jornal, que vem de jornada, o jornal do trabalhador, ele clama diante do Senhor. Se você passa um dia, você tem que acertar com ele aquele dia. Você passa um dia, ele está sendo prejudicado. Talvez você fale: vou te pagar amanhã porque seu dinheiro está aplicado. Isso é infidelidade. Fidelidade é aquele dia. Se puder, paga antes. Paga antes. Graças a Deus, né? Não podemos fazer propaganda aqui política, mas o nosso governador colocou em dia o salário dos funcionários. Que bênção, que estava uma meleca durante esse tempo todo aí, olha, de governo, vocês sabem de quem? No nosso estado, uma meleca, porcaria. Então nós precisamos aprender a ser fiéis. Espero que o nosso prefeito esteja sendo fiel no pagamento, 13º. Tem um funcionário aqui, olha, como é que está? André, olha lá, a Carlinha, o André, quem mais que é funcionário aqui público? Está sendo fiel, Amanda? Glória a Deus. A Lu está sendo fiel, Luciano? Você fez um oi assim. Não, opa, bom. Parece que... benção. Irmãos, nós temos... Meu tempo acabou, pode subir o pessoal do louvor. Eu sou fiel, né? Fiel à minha igreja. Eu sou fiel à minha igreja. A igreja que o Senhor me plantou. Eu sou fiel. Deus me plantou nesse lugar, eu sou fiel. Nesse lugar, eu sou solucionador de problemas ou eu sou problema? O que eu sou nesse lugar? John Kennedy, no seu discurso, virou para a nação e falou assim: vocês estão muito acostumados a perguntar o que a minha nação pode fazer por mim. Comece a se perguntar: o que você pode fazer pela sua nação?
e trouxe um conceito revolucionário sobre os americanos, de pararem de ser filhos da sanguessuga. Quantas vezes nós somos filhos da sanguessuga? Dá. Por que quebramos os nossos compromissos? Porque da outra parte, muitas vezes, nós não temos mais nenhum benefício. Por que as pessoas abandonaram Jesus? Porque as mãos dele foram presas, e eles estavam atrás das mãos que abençoavam, que curavam, que libertavam. Aí as mãos foram presas, eles falaram: opa, o compromisso acaba. Eu sou fiel aos meus líderes que Deus colocou sobre a minha vida. Irmãos, quando eu me converti, eu nunca abandonei os meus pastores. Até um dia que estes pastores disseram: nós não cremos mais naquilo que se chama igreja, e nem naquilo que se chama ministério pastoral. E eles receberam uma outra visão do Senhor, que eu não estou criticando, quem sabe eles é que estão certos e eu estou errado. Às vezes eles têm uma revelação que está acima daquilo que eu entendo, mas eu entendi a importância da igreja. Eu falei: eu ainda entendo a importância do chamado pastoral. Se vocês não são mais pastores, vocês me liberam para que eu possa procurar pastores sobre a minha vida. E só por isso, irmãos, eu saí daquela cobertura, porque eles não se consideravam mais pastores. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Naquele mesmo instante eu procurei a Shalom, que nós já tínhamos um relacionamento. Sentei com o pastor Humberto, porque o pastor Ari estava para a Europa. Falei: olha, você não me conhece bem, né? Você me conhece assim, às vezes de uma visita ou outra aqui na igreja, mas está acontecendo isso comigo. Deus colocou um chamado forte no meu coração. Há 2 anos que eu sou ordenado já pastor. Fui ordenado em 92, isso era 94. Há 2 anos que eu sou pastor. Eu preciso de pastores sobre a minha vida, porque eu não posso andar sozinho. Eu sou falho, eu sou limitado. Eu preciso de uma cobertura. Você me recebe? E há uma gratidão muito forte no meu coração, porque o pastor Humberto nem me conhecia direito, irmãos. E ele me recebeu de braços abertos. Ele falou assim: eu preciso conversar com o seu antigo pastor, para fazermos tudo de forma transparente, lícita. Isso foi feito, foi confirmado tudo que eu passei para ele. E eles receberam a minha vida e a vida da Sandra. E nós começamos um trabalho na casa da minha mãe, com a minha família. Era um grupozinho ali de 8 pessoas. E esses, hoje, né, bem, foi hoje que a gente estava saindo do carro, eu estava dentro do carro, no estacionamento, no sinaleiro, né? Alguém virou para nós e perguntou assim: ô pastor Carlinhos, e aí como é que tá? Eu falei: bênção, e você? Tudo bem. Falou assim: e aí, o senhor está lá na El Shaddai ainda? Falei: tô, irmão, tô lá. Hoje tem reunião, parece lá, ó. Está lá no Shaddai. Então, irmãos, compromisso, aliança com os meus irmãos, com a casa de Deus. Eu sou fiel. Você que estuda, você é fiel aos seus estudos. Fica levando as coisas assim, olha, na barriga, empurrando com a barriga. Você é fiel com os seus estudos. Que professor ficar te cobrando nada? Que prova nada? É você que tem que ser responsável com aquilo que está nas suas mãos. Eu sou fiel com os meus estudos. Eu sou fiel com os meus colegas. Ou sou um atrapalhão lá dentro da sala de aula? Só faço bagunça. Você tem compromisso com as pessoas que estão estudando junto com você. Você ajuda essas pessoas, coopera com elas. Você é fiel com seus professores. Você é um ninguiço lá dentro. Com a sua instituição de ensino. Você é fiel. Às vezes você está numa faculdade, paga. Você é fiel. Você paga em dia. Porque, irmãos, eu sou fiel com os meus contratos. Pode ficar de pé. Pare e pense nessa noite. Você é fiel com os seus contratos, com aquilo que você firma. Quantas pessoas às vezes chegam para nós e falam assim: pastor Carlinhos, fulano de tal está me devendo tem tanto tempo. Meu Deus, aquilo dói lá dentro de mim, irmãos. Dói lá dentro de mim. Esses dias eu procurei alguém e falei assim:
O que é que está acontecendo aí? Isso. Eu falei assim, então deixa eu acertar com você, mas assim, deixa eu acertar com você dentro dos meus limites, você aceita? A pessoa falou assim, aceito. Aí eu fui acertando aquilo com ele, irmãos, porque aquilo não entrava no meu coração. Aí eu falei para ele assim, quando essa pessoa vier acertar com você, aí se der certo, você passa para mim o dinheiro de volta. Até hoje ele não me procurou não, acho que não deu certo. Oh meu pai, talvez, irmãos, eu falei alguma coisa com você, eu me comprometi com você e eu não cumpri aquilo. Aqui, olha, por favor, me perdoa, porque eu ainda sou falível, tá? Eu não sou perfeito. Pastor Carlinhos não é a última bolacha do pacote, não é. Tem falhas, erro, mas o Senhor tem me ajudado a arrepender-me, a voltar atrás e a me levantar novamente. Isso é o que o Senhor quer de mim e de você. Foi para isso que ele falou para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro falou, te amo, 3 vezes, anulando as 3 vezes que ele tinha negado Jesus. Jesus falou, então vem, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor é o Deus do novo na minha vida, na sua vida. Não receba essa palavra como um peso, receba essa palavra como um desafio. Coloca a mão no seu coração. Vamos adorar o Senhor, me perdoa pelo horário. Vamos adorar o Senhor e vamos fazer uma oração aqui final. Deus vai abençoar você, te cobrir de graça, de bênção, de unção. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial. Declare isso. Sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pai, nós queremos orar para que o Senhor encontre em nós um coração comprometido, um coração aliançado, um coração fiel. O que Deus quer de você, irmão, o que Deus quer de você, minha irmã, fidelidade. É isso que Deus quer de mim e de você, que sejamos encontrados fiéis. Oramos nessa noite também por esse pedido de oração aqui em Minas, pelas barragens que estão em risco de se romperem. Pedimos o socorro do Senhor bem presente na hora da angústia. Que o Senhor promova livramento sobre toda essa situação. O pior não aconteça, o Senhor reverta tudo isso. A graça e a bondade do Senhor alcance esses lugares. E por favor, Deus, mude o coração dos homens, porque os homens fazem armadilhas contra eles mesmos. Os homens fazem armadilhas, meu Deus, que muitas vezes são lançadas contra ti como um Deus de intempéries, um Deus que muda tempos e estações e muitas vezes prejudica o homem, mas o próprio homem na sua ganância provoca armadilhas contra si. E nós pedimos essa sabedoria, porque o Senhor colocou essa sabedoria sobre Adão, para ser administrador de tudo aquilo que o Senhor criou sobre essa terra. Que administremos com excelência, que administremos, Senhor, com fidelidade, que administremos com compromisso com o Senhor e com a Tua Palavra. E se você recebe isso nessa noite, dê um forte aplauso ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
O Senhor resplandeça sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O Senhor possa abençoar a sua vida. Amanhã 19h30 estaremos de novo. Beijão no seu coração em nome de Jesus.